Olá! No nosso programa de hoje, irei falar um pouco para vocês a respeito da ansiedade. A ansiedade, de acordo com os estudos, mostram para nós que na atual conjuntura que nós vivemos hoje no mundo como um todo, no mundo geral, a ansiedade é colocada como o grande mal do século. Segundo a revista Isto É, de 2012, e segundo a Organização Mundial de Saúde, de janeiro desse ano, classifica a ansiedade como o grande mal do século. A ansiedade é uma questão que envolve uma grande parte da população. Se a gente parar para entender como nós seres humanos, como que a gente reage, os seres humanos apresentam 9 emoções, 9 estados emocionais. Nesses estados emocionais a gente pode colocar a raiva, a gente pode colocar o orgulho, a gente pode colocar a tristeza, a gente pode colocar a luxúria, várias, são 9 esses estados emocionais. Só que dentre esses 9 estados emocionais, nós temos um que é o medo. E dentro desse estado emocional, o medo, é que se enquadra a questão da ansiedade. Tá? Então, assim, é um quadro realmente muito complicado que vive toda a humanidade hoje, em função de vários fatores. Mas é interessante alguns pontos, algumas pesquisas mais recentes, como que elas estão estudando essa questão da ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, junto com o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, pesquisou e confirmou que 33% da população brasileira apresenta sintomas graves de ansiedade. É um número muito alto. Se a gente pegar 33% da nossa população, hoje girando em torno de 200 milhões de brasileiros, isso equivale a quase 70 milhões de brasileiros sofrendo de um quadro de leve, moderado a severo com relação à ansiedade. Então, são quase 70 milhões de brasileiros sofrendo desse mal. Então, é um dado realmente assim que chama muita atenção. Existe uma outra pesquisa recente também, mostrada pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, junto com o Instituto de Pesquisa de Saúde do Canadá, que mostra a questão da ansiedade ligada a algumas doenças. Então, a ansiedade ligada à questão do estresse, a ansiedade ligada à questão da depressão e, infelizmente, algumas doenças mais severas, que é a questão do câncer. Então, ele pode desencadear, pode se agravar, vai ser como se fosse um gatilho que foi desarmado, foi colocado ali naquele momento, que se a pessoa apresentar todos aqueles sintomas da ansiedade mais severos, com certeza ela vai desencadear algumas doenças mais severas. Existem algumas perguntas que eu acho que é interessante a gente está se fazendo no dia a dia. E eu, como farmacêutico, como bioquímico, e estudioso também na parte comportamental dos seres humanos também, posso colocar para vocês que a ansiedade é realmente algo que está comprometendo muito a sociedade de um modo geral. Mas existem algumas perguntas que as pessoas fazem que eu acho que é interessante. O que é a ansiedade? A ansiedade, como eu mesmo disse no início do programa, é um estado emocional que leva àquela questão do medo, que leva àquela questão da ameaça. Os ancestrais nossos, eles foram quem começou esse processo da própria ansiedade. Eles tinham 2 questões da ansiedade na época, que era o quê? A ameaça de ser atingido por algum animal, de ser morto por algum animal. Então, eles viviam o tempo todo num certo tipo de alerta, qualquer barulho, qualquer situação, eles tinham que estar preparados para se defender. Foi criado a partir daquilo ali um processo de ansiedade, tá? E a outra questão de ameaça deles era de morrer pelo frio também naquela época, Então, eles viviam o tempo todo ameaçados. Então, desde aquela época, eles já apresentavam alguns sintomas já, da ansiedade. Só que nós, hoje, a humanidade de um modo geral, em todo mundo, e nós brasileiros também estamos enquadrados nisso daí, a ansiedade está se proliferando e aumentando num índice muito grande. E essa ansiedade já é comprovado também pelos psiquiatras, pelos estudiosos também, com relação a essa parte também, a questão da ansiedade ligada às crianças, ligada ao adolescente, não só a questão de nós adultos, não. As crianças apresentam esses sintomas. Tá? Então, o que é a ansiedade? Envolve toda essa questão, mas está relacionada à questão emocional.
A criança e o adolescente está muito relacionado também àquela questão da cobrança, provavelmente dita, né? Dentro de casa, né? Pais que talvez passam por um problema conjugal, de separação, né? A criança que sofre aquela questão muitas vezes de constantemente tá irritada, né? Chora com facilidade, problema de insônia, ela vive aquele medo da morte, medo da solidão, né? O adolescente também, em virtude de várias questões também, né? Das várias formas de meio de comunicação que hoje existe, né? O jovem, né? O adolescente passa por esse processo também. Então essa é uma pergunta, o que é a ansiedade? Outra pergunta, né? Como saber se passou do limite? Né? Aquela ansiedade, né, que dá aquele frio na barriga, né? A pessoa fica um pouco agitada naquele momento, até um certo ponto é natural. Agora, como que eu sei na realidade, né, que passou do limite? É muito importante isso, né? Presta muita atenção. Como que eu sei que eu preciso me cuidar? Que eu preciso procurar ajuda, que eu preciso procurar um médico, preciso procurar uma informação, preciso procurar uma orientação. É naquele momento, né, que a ansiedade começa a comprometer o nosso dia a dia, começa a comprometer a questão da sua saúde, começa a comprometer a questão da sua vida social, começa a comprometer a questão da sua vida afetiva e profissional. Aí sim, é hora de falar, opa, eu preciso procurar uma ajuda. O nosso corpo ele é muito perfeito, nós estamos conectados com o universo de um modo geral. Então a questão da ansiedade, apesar dela ser desencadeada uma questão emocional, que é o medo, mas o nosso corpo dá vários sinais. De repente, aquela dor na coluna, aquela dor no pescoço, aquele incômodo intestinal, entendeu? Aquela irritabilidade já é um sinal, né, do nosso corpo mostrando que alguma coisa não está bem. Infelizmente, a ansiedade, né, acaba desencadeando vários fatores dessa forma. Outra coisa, as pessoas perguntam também, né? Quais são os principais sintomas, né, que a pessoa apresenta? Veja, os sintomas são vários. De repente, uma falta de ar, né? Aquela respiração ofegante, as mãos ficam geladas, começam a transpirar, né? Uma irritabilidade, um cansaço, uma fadiga, né? A dificuldade de concentração também, né, é muito interessante, e essa dificuldade de concentração apresenta tanto com as crianças, o adolescente, né, e as pessoas adultas. Tá? Então são sintomas muito semelhantes, né? Sono, né, diminuição do sono, dificuldade para dormir, são sintomas que vão mostrando que a ansiedade já passou do limite, você precisa procurar uma ajuda. E o principal de tudo, né, que eu já comentei logo também no início do programa, medo. Aquele medo exagerado, aquele medo que muitas vezes você não entende de onde que vem e você começa a ficar extremamente ansioso. É o sintoma, claro, né, de que você precisa de ajuda. A ansiedade está comprometendo tudo isso daí. Então, a sua saúde, a sua vida social, a sua vida afetiva, né, a sua vida profissional, ela começou a ser afetada. Opa, tem alguma coisa que não está legal. É hora de você começar, né, a perceber e falar, eu preciso de ajuda. Outra coisa, né, como nós podemos fazer esse diagnóstico? Não, mas será que eu realmente estou ansioso? Será que eu estou com algum outro problema? Né? O que está me desencadeando todo esse tipo de sintomas? E como que eu vou diagnosticar isso? Aí há a necessidade de você realmente procurar um médico. Nesse caso, é um psiquiatra. Ele vai te mostrar os sintomas, se realmente é uma ansiedade ou não. Outra pergunta, né? Quais as doenças, né, que estão relacionadas à ansiedade? A depressão é um sintoma da ansiedade, né? O estresse é um sintoma da ansiedade, a questão do toque, problemas cardiovasculares, né? Problemas de coração cardiovascular e o próprio câncer está relacionado à ansiedade. Outra pergunta que as pessoas me fazem a ansiedade pode ser curada? Veja bem, existem tratamentos muito eficazes, tá? Mas falar assim, existe uma cura definitiva? Não. Se você apresenta um sintoma desse, né, que já ultrapassou o limite, tá? Esse é um tratamento que tem que ser constante. Tá? A partir do momento que você teve uma recaída, você precisa novamente de ter, né, alguns cuidados. No próximo programa, eu vou falar a respeito dos tipos de ansiedade e dos tipos de tratamento. Tá? Queria agradecer a você
né, que nos assistiu, e até o nosso próximo programa, falando um pouco mais a respeito da ansiedade, os tipos de ansiedade e os tratamentos com relação à ansiedade.